Dani, tudo bem, Dani? Andreia, tudo bem? Tudo ótimo e curiosíssima para o assunto de hoje, Dani. Hoje temos uma coisa muito linda para falar. Vamos estar falando de cromoterapia e cromopuntura. Cromoterapia e cromopuntura. Começamos pela cromoterapia, então. Perfeito, e é ótimo. Muitas vezes, quando certeza já ouviram falar com humanos, aplicação de cores. E as pessoas muitas vezes não entendem o porquê uma cor pode dar um efeito terapêutico. E nós temos que entender que o nosso corpo, que as nossas células, vibram em base a frequências de cores, porque nós dependemos da luz que vem do Sol, que é uma luz de caráter branca. E essa luz se fragmenta em distintos espectros, isso é física. Então, nós vamos ter, e isso se vê no arco-íris. Quando tem um arco-íris, ele te mostra distintos espectros de fragmentação da luz. Cada uma das cores tem uma frequência vibracional, ela vibra em hertz, ela tem uma capacidade de poder atingir certas estruturas. E é desde aqui, então, onde nós utilizamos a cromoterapia, o efeito das cores, para poder ter efeito terapêutico. Que interessante. Dani, como que, para a gente entender, a gente vai ter tem fotos aqui explicativas. Sim, temos vídeo, temos fotos. Fotos para a gente mostrar, né? Mas para a gente entender um pouco mais, essas cores, você faz a seleção dessas cores, você que escolhe as cores, como que se dá, ou você utiliza todas, como que Maravilha, se dá isso? Andreia. No trabalho, quando nós temos cada paciente, já existem formas, protocolos de trabalhos por cores para patologias. Por exemplo, vamos ter cores que têm uma frequência para ser utilizados como antibióticos, cores que são analgésicos, cores que são anti-inflamatórios, cores que vão equilibrar, que vão dar sensação de tranquilidade. E isso está sempre em contato conosco no dia a dia. Se tu vê, por exemplo, quem trabalha com arquitetura, quem trabalha com construção, escolhe cores específicas para que uma área seja mais tranquila, para que uma área seja mais relaxada ou seja mais ativa. Então, quando nós utilizamos a cor como frequência ou como terapêutico, o que nós vamos fazer é expor ao paciente aquele cor por um tempo específico ou uma aplicação específica, segundo o efeito que eu quero que aconteça nele. Essa terapia, claro que ela pode ser associada a outras, como Claro. a gente já viu aqui, das outras que já falamos também. Mas se tem a possibilidade de ser utilizada só ela? Só ela. Porque nós vamos saber que existem grupos de pacientes que, por exemplo, animalzinhos que não gostam de agulhas, porque estão muito agitados ao momento da apuntura. Então, o que acontece? Eu posso aplicar cromopuntura, que agora vai ser aplicação de cor, em pontos de acupuntura para estimular o meridiano. Então, eu estou falando de duas terapias. Em uma, eu posso utilizar a cor com seu efeito terapêutico e expor o tecido ou o paciente aquele efeito daquela cor. Ou eu posso utilizar a cor através de um aparelho, um cromopuntor, para concentrar os fótons de luz e poder estimular o meridiano de acupuntura. Dani, já temos aqui algumas fotos Claro, para vamos sobre falar, elas. que eu gostaria que a gente já fosse falando Perfeito. sobre, né? Ok, muito bem. Percebe, esse é um paciente, um gatinho, e eu estou utilizando a cor amarela em um ponto de acupuntura. Isso que está na minha mão é um cromopuntor. Esse cromopuntor ele é feito por uma pequena lanterna que emite luz branca. Se coloca um filtro de luz, que neste caso vai ser para a luz amarela, e ele tem uma ponta de quartzo. A ideia da ponta de quartzo é que ela concentra os fótons. E esses fótons vão poder estimular, neste caso, um ponto de rim, que é o rim 3, para poder fortalecer o sistema geniturinário desse paciente. Que maravilha! Esse, por exemplo, foi um pacientinho que ele passou por resgate, ele foi resgatado na época das enchentes. E uma das coisas que estava acontecendo é que eles estavam muito estressados, tá? E antes de ser levado ao CETAS, ao Centro de Fauna, ele passou para poder acalmar ele um pouco. Então, aí eu estou utilizando o estímulo de um chakra
que é o chakra 3 com cor amarelo, para poder dar um efeito relaxante e equilibrante no paciente. E tu consegue identificar esse efeito logo, né? É impressionante, tu sabe que ele de ali, ele estava 2 dias com a pessoa que tinha resgatado ele e não fazia barulho. E finalizando com a cromo, ele começou a gritar. Então já é um sinal de diminuir o número de estresse, ou a quantidade de estresse. Esse daí, se tu vê, é um paciente que eu estou aplicando 3 técnicas. Não sei se tu podes ver no fundo a luz lilás, tá? Ela é uma luz acalmante, relaxante. E tu pode ver que o gato, ele está deitadinho. Além disso, estou trabalhando com eletroacupuntura e estou estimulando com gua sha. É o que falávamos agora. Eu estou misturando 3 técnicas para poder ter um efeito relaxante no paciente. Ai, que coisa mais linda, Dani. Olha aí. Percebe ali? Esse é o mesmo paciente, eu trabalhei ele em distintos pontos. E a nível do chakra coronário, eu trabalhei com ele na azul, que o azul vai ter um efeito acalmante, relaxante, vai baixar a atividade do sistema nervoso, vai permitir que ele possa estar mais tranquilo e tu percebe que ele está quietinho enquanto estou Por trabalhando. quanto tempo tu fica? 5 minutos promedio. E ele fica, ele ficou, no caso, todo aí? esse tempo, com um estímulo. Impressionante, né? Porque ele realmente está sentindo algum efeito. Eles estão sentindo. E o que acontece para esse tipo de fauna, para pacientes que são de fauna silvestre ou são de caráter selvagem, que tu não podes fazer estímulos muito agressivos, porque tu podes causar estresse, esse tipo de terapia se encaixa muito bem, porque ela vai ser rápida, não vai ser invasiva, não é agressiva e me dá o efeito acalmante que eu quero para que o paciente possa ir tranquilamente em seu traslado ao lugar que vai receber ele. Quantas sessões de cromoterapia, no caso, aqui é cromopuntura, Aí é cromopuntura. Né? Que é um ponto específico, É um ponto né? específico para esse pacientinho que ele tem artrose a nível dos pulsos. Então, a cor amarela, ela desbloqueia. Então, ela te tira a dor de bloqueio. E um paciente que tem um pulso que está contraído, uma mãozinha que está contraída, isto dói pelo tempo de bloqueio. Então, normalmente eu utilizo um amarelo para poder ajudar a desbloquear e, desta forma, dar um efeito relaxante ou acalmante na articulação. Mas aí é cromopuntura, eu estou trabalhando localmente. Sim, o local. Na cromopuntura é o mesmo tempo, Dani, da acupuntura, as mesmas quantidades de sessões, eu quero dizer? Depende, sabe? Já tive pacientes que tu precisa 2, 3 sessões, bem tranquilo, depende de qual é o efeito, o que eu quero, sabe? Por exemplo, tu podes trabalhar esse gatinho de ali, trabalhei ele na Espanha, ele estava começando a ter problemas de convulsões e com o color lilás, que é um color drenador de vento, na medicina chinesa, trabalhei uns pontos específicos de crânio para poder permitir que ele relaxasse. E tu vê que fica super perfeitinho. Que é essa terapia. Essa de ali é uma gatinha, ela era super brava. Mas eu não sei se tu pode ver a luz que está no redor dela. Eu com ela fazia acupuntura e cromoterapia. Ali a gente vê a luz. Na cabecinha dela tem pontos de Tem pontos de acupuntura. Eu estou utilizando as agulhas. Mas antes de eu colocar uma agulha, eu tinha que relaxar ela com cor azul. Com a luz azul. Com a luz azul. Então ela calma, relaxa. E depois que eu tenho esse efeito acalmante da cor azul, entro com o efeito terapêutico da acupuntura. Que interessante. Esse paciente é um paciente meu que tinha problema de ATM, era um gatinho um pouquinho idoso e ele tinha dor para comer. E aí eu estou utilizando em cromopuntura o ponto estômago 7. E a cor azul, ela é analgésica, ela é o melhor analgésico no trabalho terapêutico de cores, ela tira a dor. Então, quando ele parava de comer, a tutora me levava, estimulávamos com cromo, e ele começava a comer na mesma tarde e 24 horas perfeito. Dani, essas terapias da cromoterapia e cromopuntura, elas podem ajudar em alguns traumas ou não? Sim, eu posso utilizar a cromoterapia e a cromopuntura
Para efeito mental, para acalmar um paciente, se tiver um efeito traumático prévio, funciona muito bem. E eu posso utilizar ela em diferentes padrões, por exemplo, em pacientes oncológicos, já utilizei para ajudar a levar a situação. Essa caturrita que estava ali, ela possivelmente passou algum efeito traumático durante todo aquele período de enchente, a gente não sabe, porque ela foi resgatada, ela chegou, não estava querendo comer, estava muito medrosa, e fizemos o trabalho de cromopuntura antes de fazer o envio aos zetas, e foi perfeito, porque ela conseguiu estar. Então, trabalhar um trauma é possível. Interessantíssimo, como sempre, Dani, os teus assuntos aqui, não me canso de falar, sempre repito, assim, são muito interessantes, coisas que a gente nem faz ideia, né, ou fazia até ver aqui o Inspire-se, Que bom, isso é importante. que podem ser utilizadas em pets e com efeitos, né, rápidos Sim, também. e que se existem pesquisas que te falam que as nossas células vibram em frequências de cores. Pesquisas que falam que as células oncológicas têm cor vermelho, vibram na frequência do vermelho. E uma célula saudável vibra na mesma frequência da cor verde. Então, o que acontece? Quando nós falamos de cromo, parece uma coisa esotérico, empírico. Não, tem um sustento dentro da física, porque nós somos influenciados por cores. E muitas vezes, tu acorda de manhã e tu diz, aquele dia eu quero vestir de azul, eu quero... E é aquele efeito da cor, porque a cor transmite uma informação ao meu sistema nervoso. Então, alguma coisa ele me está falando. Então, o que acontece? Neste caso, em terapia, eu vou utilizar a cor para tentar enviar uma informação dentro do sistema nervoso do paciente e poder ter uma resposta sistêmica. E o resultado é muito bom, e o importante é isso, ter a possibilidade de poder mostrar que existe um leque gigantesco de terapias. E que a gente, como, né, na saúde humana, a gente cada vez mais tem esse entendimento e deve ter essa conscientização de trabalhar com prevenção antes, né, de tratar a doença, né? É muito mais fácil prevenir. Exatamente. Dani, eu quero te convidar para permanecer com a gente, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre quiropraxia de pet. Que tema lindo. Vamos? Vamos? Então tá ótimo. Então, fique aí que é rapidinho, depois do intervalo, vamos saber os mitos e verdades sobre quiropraxia em pets, já já. O Instituto Feng Wang é referência em medicina integrativa veterinária. Oferecemos cursos transformadores que elevam sua prática veterinária e prepara você para oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes. Faça parte de uma comunidade dedicada à evolução e ao cuidado animal. Entre em contato e conheça mais. Instituto Feng Huang, transformando a medicina veterinária.